Bom dia a todos. Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater sobre a situação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN, em atendimento ao requerimento número 147/2023 CME de minha autoria. Inicialmente, cumprimento todos os presentes e, em especial, os senhores expositores convidados. Senhor Denis de Moura Soares, subsecretário de Governança, Estratégias e Parceria do Ministério de Minas e Energia. A senhora Arlene Costa Nascimento, auditora-chefe do Tribunal de Contas da União. Senhor Mauro Esteves dos Santos, assessor do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Senhor Neilson Marino Ceia, diretor-presidente da Associação dos Fiscais de Radioproteção e Segurança Nuclear, AFEM, e o senhor Fernando Perrone, diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética. Nós vamos compor a mesa aqui em duas etapas, tá? Então, em primeiro lugar, vão compor a mesa, né, o senhor Denis, o senhor Zé Mauro e o senhor Nelson, e em seguida, depois da terceira exposição, nós vamos convidar para a mesa o Fernando Perrone do INE, né, e a representante do Tribunal de Contas da União. Bom, informo que a lista de inscrição para os debates está aberta e informo que os convidados não deverão ser aparteados no decorrer de suas exposições. Somente após encerradas as exposições, os deputados, né, e convidados poderão fazer seus questionamentos, tendo cada um prazo de 3 minutos e o interpelado igual tempo para responder. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao primeiro expositor convidado, o senhor Denis de Moura Soares, subsecretário de Governança, Estratégias e Parcerias do Ministério de Minas e Energia. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos. Deputado, primeiramente, agradecer o convite ao Ministério de Minas e Energia. É uma honra, um prazer poder aqui tratar de um tema de tamanha relevância, que é a criação de uma autoridade que vai fazer a fiscalização do setor nuclear brasileiro. Você pode passar, por gentileza? Ah, não, está comigo, desculpa. Então, fazer um breve histórico, é rápido mesmo, provavelmente não usarei, deputado, os meus 10 minutos, mas a Comissão Nacional, a CNEM, ela foi criada lá em 1956, com a denominação lá, Comissão Nacional de Energia Nuclear, com uma dupla função, né? Então, ela sempre, lá do começo, ela teve essa dupla função de fazer o fomento da atividade nuclear, pesquisa, e também a regulação e fiscalização do setor nuclear. Isso, então, foi lá em 1956, que foi um modelo que foi adotado mundialmente até 1994, quando começou-se a discutir a respeito de uma eventual mudança de modelo, mudança de paradigma. A mudança de paradigma era no sentido de fazer a segregação entre essas duas funções, né? A função de fiscalização, regulação, da função de fomento, pesquisa. E, desde então, o Brasil também entrou nessa discussão, ou seja, desde a década de 1990, se nós deveríamos ou não criar uma entidade específica para tal tema. Durante todo esse período, além das discussões conceituais, avaliou-se existir uma entidade potente, né, muito capaz de seguir com a dupla missão, a de, então, fazer a fiscalização e regulação, de fazer fomento e pesquisa. Ela é reconhecida internacionalmente como referência no setor. E, portanto,
até por volta de 2020 ali, seguiu a CNEM com essa função. Em 2020, iniciou-se, então, o processo de, formalmente, criar uma entidade que tivesse como exclusividade a atividade de fiscalização e regulação. Isso lá nos idos de 2020, o que deu origem à Lei 14.222, criando a NSN, isso em 2021. O legislador, à época, provavelmente pela importância e complexidade do tema, já endereçou que a criação efetiva dessa autoridade se daria quando o decreto ali, quando na edição do decreto regulamentador fosse descrito que assim ocorreria. E o decreto, então, seguindo essa autorização legislativa, e também ciente da complexidade que primeiro, selecionar uma diretoria desse tamanho, desse quilate, dessa complexidade. E, segundo, a primeira diretoria, porque a primeira diretoria vai ser aquela que, de fato, vai estruturar a autoridade do ponto de vista formal. Aí, menos do ponto de vista finalístico da atividade, porque, como a gente vai ver mais à frente, o que observou-se é que a NSN ela é basicamente uma retirada de uma área da CNEM e vai, ou seja, do ponto de vista finalístico, não existe uma grande dificuldade em fazer a implementação, mas do ponto de vista de estruturar, quem já teve a experiência de criar uma entidade nova, uma autarquia nova, e ainda mais uma dessa magnitude, de importância, sabe que o tema é muito complexo, Então, por isso, o próprio decreto falou, quando o diretor-presidente for escolhido, começa a gerar efeitos esse decreto. E estamos, portanto, neste momento, com a Lei 14.222, que não produz efeitos para esse fim, para fins da existência da autarquia. Você pode seguir, por gentileza? É o exame psicotécnico aqui também, Então, só para a gente bem rapidamente entender com mais precisão esse tema, que eu acho que esse tema é o mais importante, nós tivemos, então, duas convenções que fez referência a essa independência, essa autonomia entre a entidade fiscalizadora, reguladora, e a entidade que faz o fomento e pesquisa das atividades nucleares. Se a gente for olhar, essas duas convenções trazem a mesma redação, e a mesma redação no seguinte sentido, que será designado um órgão regulatório encarregado da implementação do arcabouço legislativo e regulatório, com efetiva separação entre as funções. Então, o que as duas convenções falam bem claramente é a separação entre as funções. Então, por isso, que historicamente o Brasil discutiu se de fato haveria uma separação, além da funcional que já existe, uma separação institucional. E isso veio apenas em 2020, ou seja, 65 anos depois de que criada a CNEM e aí uns 30 anos depois de que se começou a debater o tema. Então, hoje, o que nós temos? A CNEM, que de fato faz as duas atividades. Na nossa avaliação, até com receio aqui de estar invadindo a competência do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, afinal, a CNEM está vinculada àquele ministério, mas hoje a CNEM, fazendo comentário na autarquia vinculada ao ministério vizinho ali, ela já executa muito bem as duas atividades. Assim, eu acho que uma coisa que a gente não pode tirar de mente, é que hoje a CNEM exerce sua atividade de maneira brilhante. Então, para a gente entender novamente aquilo que eu falei, que, do ponto de vista finalístico, não haverá grandes complicações na segregação da NSN, retirada da NSN de dentro da CNEM, é que hoje a CNEM, ali está como antiga, porque a gente já está na expectativa disso virar antigo, mas nós temos essa estrutura organizacional aqui, com uma diretoria de radioproteção e segurança nuclear,
e uma série ali de unidades técnico-científicas, sendo que um deles é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Então, eu desenhei ali, o que está em azul é o que fica na CNEM, e o que está em verde migraria para a NSN. Então, do ponto de vista de funcionamento, hoje, as duas instituições já funcionam, né, do ponto de vista operativo mesmo. Então, o que observa-se, e eu repiso, hoje a separação funcional já existe, e o que a gente vai promover agora é, de fato, a separação institucional entre a temática de segurança nuclear e proteção radiológica, dessa temática da promoção, fomento e desenvolvimento. Não tem a menor dúvida que, do ponto de vista de funcionamento, do ponto de vista legislativo, é um avanço, isso não tem a menor dúvida. Mas a gente não pode tirar de mente que hoje o Brasil é referência mundial na temática de tanto do fomento pesquisa quanto da temática da fiscalização e da regulação. Então, hoje a CNEM, ela é isso, são 13 unidades distribuídas em 8 estados, e uma referência que eu faço bem rápida do que aconteceu este ano, 2023, é que esse ano, com a expectativa da criação da ANSN, foi estabelecida uma dotação de 48 milhões de reais para a ANSN, na LOA 2023, e na LOA 2023, isso, no transcorrer de 2023, a autarquia não foi criada efetivamente. E, ao não ser criada efetivamente, o orçamento ficou designado, dotado a uma instituição que não tinha como operar. E aí, fato esse, a gente teve que fazer uma série de alterações legislativas, que são relativamente simples, do ponto de vista de alteração orçamentária, para que esses recursos voltassem para a CNEM, como foram feitos, e a CNEM, então, não teve nenhuma restrição orçamentária do ponto de vista de não ter sido criada a ANSN. Afora isso, então, para 2024, por ainda não estar, durante o processo de elaboração da peça orçamentária, por não haver ainda a ANSN sido entrado em efetivo funcionamento, no PILOA 2024, o orçamento da ANSN está consignado à CNEM. Então, certamente, em 2024, teremos que fazer o caminho oposto do que fizemos este ano, que é fazer as alterações legislativas necessárias para fazer com que o orçamento que é referente à ANSN seja migrado da CNEM para a ANSN. Isso não é nada, não tem tanta complexidade. Do ponto de vista orçamentário, o Ministério do Planejamento faz isso com alguma frequência. Então, assim, a gente não teria grande confusão com relação a isso. Então, já que tocou a campainha, eu termino minhas falas por aqui. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Denis. Eu vou passar a palavra agora, então, ao próximo expositor, que é o senhor José Mauro Esteves dos Santos, assessor do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, ANM. Vossa Senhoria também dispõe de 10 minutos. Tem que segurar. Se precisar, a gente pode passar. Tá, se eu não conseguir. Bom, obrigado, deputado, pelo convite feito para participar dessa audiência pública. Deputado, eu fui presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear durante 8 anos e meio, e fui eu que coordenei, pela Casa Civil da Presidência da República, a elaboração da medida provisória 1049, que resultou na criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Bom, então vou começar explicando a necessidade, por que da necessidade da criação de uma Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Bom,
como o Denis já falou na apresentação dele, a gente tem um órgão no Brasil chamado Comissão Nacional de Energia Nuclear, que eu fui presidente, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o órgão regulador e fiscalizador da segurança das atividades do Programa Nuclear Brasileiro. No entanto, esse órgão, além de ser regulador e fiscalizador, ele também opera instalações nucleares, ou seja, ele se autofiscaliza, porque ele regula e fiscaliza. Isso é como se a Anvisa, por exemplo, tivesse uma fábrica de remédios. Então, por exemplo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela tem 3 reatores nucleares, que ela fiscaliza e opera. Então, isso gera um conflito de interesses. E a criação da NSN justamente foi feita para resolver esse conflito de interesses. Esse conflito de interesses ele foi identificado há muito tempo. A primeira vez que ele foi identificado no Brasil foi em 1986, na Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro, presidida pelo professor José Israel Vargas. Eu fui secretário técnico dessa comissão. E lá, nesse relatório de 1986, já se diz da necessidade de criação de um órgão independente para fiscalização, resolvendo esse conflito de interesses que existe hoje de um órgão como a CNEM, que fiscaliza e opera instalações nucleares. Esse mesmo conflito de interesses foi reconhecido em 1990 num relatório de uma comissão mista parlamentar de inquérito que ocorreu aqui no Congresso Nacional, que mostra a mesma coisa, que fala a mesma coisa, que existe esse conflito de interesses dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque ela opera e fiscaliza instalações nucleares. Em 1994, o Brasil assinou a Convenção Internacional de Segurança Nuclear. Aliás, quem assinou a convenção fui eu. E, na convenção, como vai ser mostrado mais tarde, ela preconiza que toda a parte signatária ela deve ter um órgão independente para a fiscalização, um órgão para a fiscalização que seja independente das outras funções. Em 97, o Brasil também assinou a Convenção Conjunta de Gerenciamento Seguro do Combustível Nuclear, que diz a mesma coisa. E, finalmente, em 2014, o Tribunal de Contas da União recomenda, então, que a Casa Civil resolvesse esse conflito de interesses. Então, isso está escrito no Acordo 1108 do TCU de 2014. Ainda em 2018 e 2019, o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, ligado ao GSI, fez um extenso relatório sobre isso, também recomendando a criação desse órgão independente. No entanto, ele não foi criado. Aí, em 2020, então, a Casa Civil da Presidência da República determina, então, o cumprimento desse Acórdão 1108 do TCU, que diz o seguinte: ele recomenda à Casa Civil que atente para o modelo jurídico institucional do Brasil, que atribui à CNEM atividades de regulação e execução, que é exatamente o que acontece até hoje. Ela regula e executa atividades nucleares. E isso estaria em desacordo com a Convenção Conjunta de Gerenciamento Seguro do Combustível Nuclear e também em desacordo com a Convenção de Segurança Nuclear. Bom, então, o que diz a Convenção? Ela diz que cada parte contratante deve ter um órgão regulatório para assegurar a efetiva independência das funções regulatórias de outras funções do programa nuclear. E essa era a situação em 2020. Em 2020, quando eu fui chamado na Casa Civil para coordenar esse trabalho, a gente tinha o Acórdão 1108 não cumprido, o Brasil continuava descumprindo as 2 convenções internacionais e o conflito de interesses continuava com a CNEM operando e regulando as suas próprias instalações. Quando a Casa Civil assumiu essa matéria, em 2020, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o GSI, eles apresentaram propostas para solucionar esse problema. Eu não coloquei todas as propostas aqui,
mas, em 13 de julho de 2020, foi feita essa proposta harmonizada, que nós chamamos de proposta harmonizada, que, por essa proposta, o Ministério de Minas e Energia ele fica com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, mais o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, como órgão de suporte técnico, e o Ministério de Ciência e Tecnologia continua com a comissão e seus institutos de pesquisa. O primeiro, o IEM, que é o Instituto de Engenharia Nuclear, no Rio de Janeiro, o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em São Paulo, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Belo Horizonte, e o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, que é em Recife. Então, a CNEM continua com esses institutos de pesquisa, a autoridade leva o Instituto de Radioproteção e Dosimetria para o MME, juntamente com a autoridade. Esse acordo foi aprovado pelos ministros do MCTI, da Casa Civil, do MME e do GSI no dia 13 de julho de 2020, e isso foi registrado no processo SEI. Bom, com a assunção dessa função, a Casa Civil, então, ela elabora a medida provisória 1049, que criou a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, e estabelece uma nova estrutura regulatória para o setor. Essa medida provisória é convertida na Lei 14.222, que criou a autoridade, e depois nós fizemos ainda o Decreto 10.861, que vincula a autoridade ao MME, fizemos isso junto com o MME. Esse decreto obedece o Decreto-Lei 200, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o Decreto 11.142, que aprova a estrutura regimental da autoridade. Bom, eu coloquei esse slide aqui só para falar sobre a diferença da estrutura regulatória existente hoje com aquela proposta na autoridade, que é justamente esse quadro azul, onde são definidas as infrações, a gravidade das infrações, o rol de sanções, a autoridade e a competência para sancionar, a gradação das sanções. Hoje, a Comissão Nacional de Energia Nuclear não dispõe desses instrumentos. A comissão, hoje, ela só tem 2 instrumentos de trabalho. Ou ela fecha a instalação, ou, se for uma fonte, ela confisca. Ou seja, ela não tem uma gradação de ações para punir ou para regular o setor. Hoje, ela só tem esses 2 instrumentos. E eles foram criados na lei nova. Outros atos institucionais coordenados pela Casa Civil foi o Decreto 10.861, que vincula ao MME, evidentemente feito junto com o MME, e esse decreto ele obedece o artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei 200, que diz que as entidades compreendidas da administração indireta vinculam seu ministério em cuja área de competência se enquadra a sua maior atividade. Não há nenhuma dúvida que o Ministério de Minas e Energia é o que tem maior atividade nuclear no país, seguido do Ministério da Defesa. Então, é por isso que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, está no Ministério de Minas e Energia, por isso que a Anvisa está no Ministério da Saúde, e a autoridade ela vai estar no Ministério onde existe maior atividade da sua atividade fim, que é a segurança nuclear, que são as atividades nucleares. Depois tem o Decreto 11.142, que estabelece a estrutura regimental, é um decreto simplesmente que explica a lei, né? E qual que é a situação atual, então? Por que a autoridade não funciona? Bom, ela não funciona pelo seguinte: na Lei 14.222, no artigo 41, ele diz que ela entra em vigor na data da entrada em vigor do decreto que aprovar a sua estrutura regimental. Aí o decreto da estrutura regimental foi feito, que é o Decreto 11.141. E esse decreto, no entanto, só entra em vigor na data da nomeação do diretor-presidente da INSN. E a nomeação do diretor-presidente da INSN só pode ser feita após a sabatina no Senado Federal. E não houve tempo para se fazer essa sabatina no governo passado. Bom, quais são as consequências disso daí? A primeira, a fragilização
das atividades da segurança e pesquisa, como o Denis bem explicou, o orçamento da CENEM e a NSN ficou mudando de lado durante o ano de 2023, e é claro que, durante algum tempo, dinheiro de pesquisa foi usado para segurança e vice-versa, né? Porque os recursos da NSN estão no Ministério de Minas e Energia e tiveram que voltar para o Ministério da Ciência e Tecnologia, como bem explicou o Denis. Há uma deterioração da imagem institucional do Brasil, porque ele continua não cumprindo as convenções internacionais. Há uma indefinição da divisão patrimonial e orçamentária, pelos motivos que eu já falei. O patrimônio não foi dividido ainda, e, evidentemente, isso reflete numa insegurança do corpo técnico, e principalmente servidores da área meio não sabem para que lado que eles vão, né? Bom, consequência também disso, o Tribunal de Contas, então, abriu esse processo, que provavelmente vai ser explicado pela nossa colega, para acompanhar por que a lei foi aprovada, foi sancionada, e a autoridade não entra em funcionamento. E, por fim, não quero ser trágico, mas, num caso de acidente nuclear, vocês imaginam o jogo de empurra que vai existir, né? Quer dizer, a competência é de um órgão que não funciona, e o dinheiro está num outro órgão, está num órgão que funciona, né? Evidentemente, isso daria uma confusão enorme. Eu espero que isso não aconteça no Brasil. Bom, o que precisa ser feito? A gente precisa pautar de novo isso no governo federal, eu acho que isso está sendo feito, deliberar sobre os nomes da diretoria colegiada, não é só o nome do presidente, porque, se a diretoria é colegiada, as decisões são colegiadas, não adianta nomear só o presidente. Se nomear só o presidente, a autoridade começa a funcionar, mas ela não opera, porque, para tomar uma decisão, há necessidade da diretoria colegiada, isso está escrito na lei. Realizar a sabatina, nomear a diretoria, colocar a autoridade em operação e regularizar a distribuição dos créditos orçamentários e terminar a implementação da nova autarquia. Muito obrigado, presidente. Meu endereço está ali e estou à disposição do senhor e dos senhores para qualquer pergunta. Muito obrigado, doutor Zé Mauro, pela exposição. Acho que ficou bastante claro para todo mundo essa questão da governança. E, assim sendo, eu passo a palavra ao próximo expositor convidado, o senhor Neilson Marino, CEIA, diretor-presidente da Associação dos Fiscais de Radioproteção e Segurança Nuclear, AFEM. O senhor tem também 10 minutos. Bom dia, deputado. Cumprimento os presentes. Agradeço aí a oportunidade de permitir que a visão do lado dos funcionários também possa ser exposta aqui nesse momento. Vejo um lado positivo, né, porque tanto a exposição do Dr. Denis quanto a exposição do Dr. Zé Mauro foram extremamente técnicas do ponto de vista das dificuldades de implantação. E a minha parte aqui está muito mais em cobrar porque que essa implantação não foi feita do que os motivos pelos quais ela não foi feita. Então, a apresentação, ela, óbvio, vai ter algumas coisas que vão ser coincidentes, porque o motivo é o mesmo, né? É a implantação da autoridade, ou seja, por que até o momento essa autoridade não começou a operar. Então, a gente montou aqui a apresentação, que ela, em alguns pontos, vai ser coincidente, e o lado bom de não ser o primeiro a falar, né, de poder aproveitar aí as coisas que já foram faladas e tentar aí falar coisas novas. Então, o nosso objetivo aí com isso, um pequeno sumário. E quem é a AFEM? Né? A AFEM é a Associação dos Fiscais de Radioproteção e Energia Nuclear, formada pelos técnicos da CENEM. Então, para que você possa ser associado, você tem que ser alguém da área de fiscalização da CENEM, ou seja, um dia você tenha feito essa fiscalização, e nós estamos aí um espectro grande, né? Tem mais de 5.000 instalações, e essa apresentação, esses 5.000 aí, certamente que eles estão defasados, porque a energia nuclear
ela vem sendo reconhecida tanto mundialmente quanto no Brasil, está sendo fomentada, nós temos instalações nucleares sendo autorizadas a funcionar no Brasil, então esse número ele é dinâmico. Tá? E aí os 5.000 é simplesmente para ser um simbólico, para ter uma ideia de ordem de grandeza, mas com certeza são muito mais de 5.000 instalações. E o objetivo principal é garantir à sociedade, ao meio ambiente, segurança e gestão de energia nuclear para fins pacíficos. Foi falado aqui pelo Dr. Zé Mauro, não talvez de forma tão objetiva e direta, mas o Brasil é signatário do TNP, que é um tratado em que existe um compromisso de não usar a energia nuclear para fins não pacíficos. Tá? Então, diversas formações acadêmicas, né, geólogos, físicos, químicos, biólogos, e nós temos aí o objetivo de defender os interesses da sociedade no que se refere à garantia de radioproteção e segurança nuclear. Então, qual é o objetivo principal da FEM? Garantir que o meio ambiente e os trabalhadores tenham uma efetiva radioproteção para que possam cumprir a sua missão. Zelar para que a atividade de fiscalização sobre o setor nuclear se desenvolva plena, clara, independente de pressões econômicas, administrativas, políticas ou estratégicas. Então, também abordado já pelo Dr. José Mauro, né, o conflito de interesses existentes, que, de uma certa forma, atenua, mas não resolve, porque no Ministério das Minas e Energias estão as instalações nucleares de potência, que são as usinas nucleares de Angra dos Reis. Mas existem os protocolos internacionais e vai existir a possibilidade de você ter uma efetiva regulação, mesmo estando no Ministério das Minas e Energia, havendo aí, por parte da FEM, a expectativa de que realmente esse não seja a alocação fim. Ou seja, nós já estivemos na SAE, que é a Secretaria de Estatutos Estratégicos, e entendemos que a melhor alocação para a FEM é diretamente ligada à Presidência da República. O histórico, né, e ele vai fazer parte, eu vou passar rapidamente, porque basicamente são as mesmas coisas, talvez tenha um ou outro documento diferente, mas a criação lá em 1956, a trajetória no mundo, né, dos diversos países, aonde se começou, se não da mesma forma, mas de forma bem parecida, ou seja, a atividade nuclear, no momento em que se entende que fiscalização, que regulação é uma coisa e produção é outra, os países vêm praticando a separação. A título de instrução, a Argentina já fez isso e fez no século passado, e nós ainda estamos aqui, né, remando para poder fazer a nossa separação. Então, objetivo, o funcionamento de um órgão de regulação independente para a atividade com tecnologia nuclear está previsto desde setembro de 94. E a gente ainda continua sem ter esse órgão efetivamente independente, uma vez que ele está debaixo da presidência da SENEM. Então, a gente chega aí no Diário Oficial da União de 2018, que dispõe sobre a constituição de um grupo técnico para apresentar as ações necessárias à elaboração de competências regulatórias de promoção, de fomento, ou seja, mais uma vez, aí, voltando à brilhante apresentação do Dr. Zé Mauro, onde ele colocou de forma muito bem clara o conflito de interesses, uma vez que, se a gente tiver algum problema na área, será o presidente da SENEM que vai ter que tomar uma decisão. Eu imagino uma situação, né, como ele disse, que não gostaria que acontecesse em relação ao acidente, uma situação similar, onde o diretor da DRS precisasse de tomar alguma medida do ponto de vista político-administrativo, né, de polícia administrativa contra a DPD, e como o presidente da SENEM se sairia numa situação como essa. Então, aproveitando a oportunidade, ele muito bem colocado também, a gente tem muito nublado essa parte de polícia administrativa por parte da SENEM, né? Só tem duas medidas. A criação da NSN, ela vai permitir um espectro maior desse tipo de atividade. Inclusive, foi feito no Rio de Janeiro um seminário onde teve a participação dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, para começar a acender alguma luz para a gente aí de como essas auditorias poderiam e deveriam ser feitas com esses novos instrumentos. A conjuntura atual, também eu sou obrigado a repetir, mas está na apresentação, a ideia é tirar isso que está em vermelho, né, da comissão e passar a ser o
embrião aí dessa nova autarquia. Um parêntese aí, também como foi colocado, e eu comecei a falar, a parte, né, legislativa, ela tem lá as suas necessidades, as suas idiosincrasias, mas só como referência. Se a CENEM existe e é reconhecida como órgão regulatório, se tivesse mantido essa parte aí na CENEM e transferido a outra parte da estrutura organizacional para o próprio Ministério da Ciência na criação de uma secretaria ou de uma subsecretaria, se conseguiria resolver o problema de se ter autoridade independente sem, né, ter a necessidade da criação de um novo órgão e toda a dificuldade que veio a reboque dessa criação desse novo órgão. Então, esse embrião seria essa parte em vermelho. As dificuldades, o país, né, de dimensões continentais. Então, a CENEM ela está hoje atendendo ao Brasil desta forma que está aí. Uma pergunta já de antemão aqui para o doutor José Mauro, uma vez que na apresentação dele ele não contemplou o CRCN-CO, nem na CENEM, nem na autoridade, ou seja, se simplesmente alguma coisa aí do ponto de vista da apresentação, ou se realmente a parte de rejeito vai ter um tratamento diferente, porque lá é onde está concentrado o que trouxe de rejeito em função do acidente de Goiânia. Exemplo do tipo de instalação que a CENEM está obrigada a fiscalizar e que vai ficar a cargo da nova autoridade, os reatores nucleares, as instalações radiativas, as instalações do ciclo de combustível nuclear. Lembrando que nós temos aí o RMB, que é o reator multipropósito, que está em fase, né, de construção e que certamente vai trazer aí mais complexidade para essas instalações. A lei de criação da autoridade, que também já foi falada, então não dispensa aí mais comentários. Os dois decretos, né, onde o decreto 11.143, ele aprova a estrutura regimental do quadro administrativo de cargos em comissão da CENEM, ou seja, do ponto de vista de papel, as coisas já estão, se não resolvidas, planejadas. O decreto que regulamenta a criação da autoridade nuclear, lembrando que, de forma diferente das agências estabelecidas, a autoridade nuclear ela não vai regular mercado, ela vai ser uma entidade com o objetivo, princípio importante de fiscalizar uma área supersensível, que é a área nuclear. Então, ela tem aí atribuições diferentes e talvez por isso até não tenha sido enquadrado como agência, já que nós temos uma lei de criação de agências de controle nessa parte aí. Implementar o órgão de regulação independente, eu peguei só um pedacinho ali, para poder dar um destaque ao artigo 9º do decreto 11.143, que ele entra em vigor na data da nomeação do diretor-presidente da NSM, porém, né, enquanto esse diretor não é nomeado, nós não temos a efetiva criação. Então, toda aquela lista aí, para salientar a recomendação do Tribunal de Contas da União de Orientações da Agência Internacional, que também converge nesse sentido, o doutor já colocou bem, né, essa parte aí. Quando a AFEM tomou conhecimento aí de que havia uma ação efetiva do Ministério das Minas e Energia no sentido de iniciar esse processo, que já vai aí com mais de 2 anos, que não tem o passo seguinte, ela emitiu uma carta, né, em relação a essa possível nomeação, e para destacar aqui o que é o grande objetivo, né, o grande interesse aí da associação, que esse diretor exerça suas atribuições de forma independente e técnica, seja um diretor que tenha larga experiência na área de regulamentação, licenciamento e fiscalização de instalações radiativas nucleares. O que a gente quer dizer com isso? Que as 3 diretorias que foram apresentadas, a DGI, DRS, DPD, a DGI, que é a diretoria da parte administrativa, você vai numa universidade e vai conseguir encontrar um perfil, um profissional, até se for o caso de formação acadêmica,
que vai poder sair da universidade e ocupar a cadeira de diretoria. Na DPD, com uma dificuldade maior, mas você até pode. Cabe lembrar que o Rio de Janeiro tem na UFRJ, Universidade Federal, um curso de formação de engenharia nuclear. Então, a gente já forma engenharia nuclear. Porém, na DRS, isso não é possível. A grande quantidade de convenções, acordos, os textos dos acordos, com vários partidos, né? Nós temos acordo tripartite, acordo quadripartite, enfim, nós temos uma gama de complexidade aí muito grande. Então, a FEM entende que, para que seja melhor iniciado esse processo, que essa primeira diretoria seja composta por um diretor-presidente que tenha realmente uma grande experiência na área, preferencialmente que esteja em atividade. Reconheço, como o doutor Zé Mauro colocou aqui, embora de papel, a criação e a publicação do diretor-presidente, ela resolve um problema de cumprimento de lei, mas não resolve o problema prático de dar início à efetiva, né, atividade da autoridade. Mas, para terminar, toda grande caminhada exige o primeiro passo. Então, o passo que a gente precisa, né, que seja dado, é que seja indicado esse diretor-presidente e que a FEM tenha o pleito de que ele seja alguém que tenha experiência na área de regulamentação, licenciamento e fiscalização de instalações radioativas nucleares. Bom, muito obrigado. Peço desculpa aí aos senhores por ter excedido um pouquinho do tempo, mas isso era o que a gente tem. Está aí a forma de entrar em contato com a FEM, os 2 e-mails que nós dispomos. E, finalizando aqui mais uma vez, agradecer ao senhor deputado aí a oportunidade que foi dada a uma associação para que venha aqui na Câmara expor os motivos pelos quais ela entende que a coisa precisa andar e a gente espera que seja dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Neilson. Agora é a hora da gente fazer as nossas substituições aqui na nossa mesa. Tá? Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação, mas, quer dizer, não acabou a audiência, não. Vocês vão participar dos debates aí. Tá? Doutor Denis, doutor Zé Mauro, doutor Neilson, e convocar aqui para substituí-los na mesa doutor Fernando Perrone, do INE, né, e a senhora Arlene Costa Nascimento, do TCU. Bom, isto posto, eu passo a palavra ao expositor convidado, o senhor Fernando Perrone, diretor-geral. Não, ela vai ficar por último. Nós fizemos um acordo aqui de diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética. O senhor também dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos. Agradeço ao deputado aí o convite para participar. E eu só tenho a lamentar, nessa audiência de suma importância, nós não tenhamos a presença da CNEM por conta do adiamento. Há uns 10 dias atrás, a data original era dia 21, e está ocorrendo uma série de eventos, e até a Secretaria do Ministério de Minas e Energia e o pessoal da CNEM está na Europa, tem a discussão, seminários na discussão da parte nuclear. Eu mesmo tive dificuldade porque está ocorrendo e eu tenho que estar presencialmente num evento aqui em Brasília, que é o maior evento do setor elétrico, o SNPTE, que está ocorrendo de ontem até amanhã, e aí eu tive dificuldade, mesmo remotamente eu não conseguiria participar, é a única ressalva que eu colocaria. Mas
eu quero apresentar, eu acho que foram brilhantes as participações, apresentações anteriores, eu quero apresentar e agradecer a Eletronuclear por ter me cedido esse material para eu dar outro tipo de abordagem, porque eu acho que já foi muito bem abordado por todos os meus antecessores, a questão da estrutura organizacional, a necessidade, nós temos uma urgência não só de cumprir o que foi definido, né, inclusive de acordos com o TCU, mas eu vou trazer uma visão pelo lado energético para uma reflexão e mostrar o quão importante que haja essa desagregação funcional, notadamente nessa área, na CNEM, que tem a vinculação funcional, como foi dito, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para mostrar uma questão de inovação, o que está sendo feito e o que precisa ainda ser feito. Quer dizer, existem várias atividades intrínsecas à atribuição da CNEM que precisam ser continuadas, desenvolvidas. Então, eu trago, até pela questão do INE, a eficiência energética e sustentabilidade, a questão que até nós estamos trabalhando, o INE, com o deputado, uma linha que seja a eficiência energética o principal vetor da transição energética. Muito se discute, muito se fala na transição energética, e a eficiência energética ela é vista na Agência Internacional de Energia como o primeiro combustível, mas no Brasil nós temos uma série de programas, uma série de iniciativas, mas ela não entrou ainda, a eficiência energética, na agenda oficial. E a energia nuclear, ao contrário de que muita gente pode pensar, é uma energia limpa, é uma energia de baixíssima emissão, tá? Praticamente zero de gases de efeito estufa. E isso a gente tem que considerar e valorar adequadamente. Então, é bom contextualizar no aspecto energético, por isso que eu estou dizendo que estou dando outra. Esse complexo que é a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, o local é belíssimo, né? Lá em Angra, tem numa área de praticamente 1 km², nós temos 3.500 megawatts, ou como a gente usa no setor elétrico, 3,5 gigawatts, em 3 usinas. A usina de Angra 1, com a tecnologia da Westinghouse, são 645 megawatts, de 1985. Angra 2, com uma tecnologia da Siemens, que é KWA, são 1.350 megawatts, instalada em 2001, e está em construção a usina de Angra 3, um outro sistema da Siemens, KWA, de 1.405 megawatts, totalizando aqueles 3.500 gigawatts. O Brasil escolheu essa tecnologia baseado uma tecnologia chamada PWR, que usa a dessalinização da água do mar para refrigeração das centrais. É o mesmo processo que é usado também em usinas de grande porte do tipo Itaipu, que necessita de uma água desmineralizada para refrigerar, tá certo, a operação dos geradores, das turbinas geradores. Como eu falei antes, é baixíssima, né? É praticamente zero a emissão de gases de efeito estufa, não só o CO2. Então, é importante a gente valorar adequadamente. Inclusive, o sistema brasileiro é hidrotérmico e continuará sendo, porque a energia firme é dada pelas usinas térmicas, sejam elas convencionais, sejam elas as nucleares, e com a expansão, até nesse seminário ontem, ouvindo, eu até gostei da frase, o pessoal fala que as energias intermitentes, a solar, fotovoltaica e a eólica, que tem tido um crescimento, são fontes renováveis de energia, tem tido um crescimento enorme no Brasil, junto com a hidrelétrica, que a gente continua com a vocação hidro, mas a energia de base é a térmica, e seja convencional, seja nuclear. Então, nós não podemos abrir mão o Brasil, não existe uma competição entre as fontes. O que a gente tem é que não deixar sujar a nossa matriz, principalmente a elétrica, que é onde fonte renovável continuará sendo. Então, é fundamental que a gente continue apostando no desenvolvimento da térmica. Eu sou um defensor de todas as fontes, quer dizer, nós já temos tecnologia para o desenvolvimento das centrais nucleares, uma tecnologia SMR, quer dizer,
reatores de pequeno porte, né, modulares, quer dizer, a gente pode colocar em sítios muito menores, né, e com a mesma tipo de potência fornecida ao sistema. A eletronuclear, apesar de não ter, que nem a Itaipu que eu citei, a obrigação legal, existe uma lei que obriga as geradoras e transmissoras a aplicar a Lei 9991, 1% da receita operacional líquida em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Tanto a eletronuclear, pela questão legal, quanto a Itaipu, que é binacional, elas não são obrigadas. Então, elas fazem investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento voluntários. E também em eficiência energética. Então, a eletronuclear, nas suas instalações, as 3 usinas, as 2 em operação, implementou uma série de ações de pesquisa de hábito de consumo entre os empregados que moram na vila, medição do consumo nos prédios de maior representatividade, um diagnóstico nos prédios administrativos ali do complexo lá em Angra, um retrofit, modernização do sistema de iluminação, colocando LED, quer dizer, diminuindo o consumo próprio para poder fornecer o máximo possível para o sistema interligado. Implementação de um sistema fotovoltaico na vila residencial de Mambucaba, né, onde moram os empregados, medição do consumo de água, porque a água, para ser fornecida, ela é bombeada, utiliza energia elétrica, quer dizer, de novo, está contribuindo para diminuir o impacto do meio ambiente, desperdício de água, e uma análise tarifária para ajuste da demanda, tá certo, em relação ao suprimento da vila. Quer dizer, a eletronuclear também submeteu diversas propostas para a chamada de projetos do Procel aqui de 2023, esse ano, a 5ª chamada. Eu quero chamar a atenção, eu acho que o Brasil está numa discussão, existe um modismo muito grande, eu não sou nem contra, a favor, eu só acho que o Brasil tem que ter as suas prioridades. Nós temos muitas fontes renováveis, nós temos muita ainda aplicação em biomassa, biocombustíveis, e está uma moda, discussão mundial, e o Brasil está pegando carona no hidrogênio. Então, a gente fala em eletrólise através de uma energia limpa que a gente já tem, elétrica, e nessa conversão com eletrocatalisadores. Desculpa. O projeto nuclear aqui eu queria colocar para mostrar para vocês um exemplo de, sem muita invenção na inovação, como subproduto da operação, como a gente consegue isso. Vocês vejam que as usinas, como foi dito, há 25 anos, desde a primeira Angra 1, tem gerado hipoclorito de sódio através da eletrólise da água do mar para uso no seu sistema de refrigeração. Então, eu através de uma eletrólise natural para refrigerar na dessalinização da água do mar, eu tenho como subproduto um hidrogênio limpo com 96% de pureza. Ele é simplesmente liberado para a atmosfera. Então, o que a gente precisa fazer? A produção já existe. A grande discussão do hidrogênio é a produção do hidrogênio, a captura e o transporte. Quer dizer, tem toda a cadeia, é que nem o sistema elétrico. Então, um estudo de viabilizar já foi feito. Olha, uma sinergia foi realizado para capturar esse hidrogênio limpo e determinar os potenciais aplicações e vantagens. Isso é um investimento próprio da eletronuclear. Ela não tem um incentivo legal para fazer isso aqui. Esse projeto ele captura o sistema, como eu falei, uma planta de beneficiamento para ser usado em diferentes aplicações, a mobilidade e transporte na região, energia distribuída, o armazenamento, combustíveis sintéticos, tudo isso está alinhado com o Plano Nacional de Hidrogênio, que foi lançado recentemente pelo Ministério de Minas e Energia. Os diferenciais é algo totalmente sustentável, usa água do mar, é grátis, né, devolve para a natureza esse poder descontaminante, maior custos de óleo e meio são absorvidos pela própria operação das usinas, e esses eletrolisadores têm vida útil 4 vezes mais longa que outros modelos, quer dizer, são 20 anos. Então, vocês veem que a proximidade de uma rodovia estadual, a BR Federal, a BR-101, o mar e o Parque Tecnológico de Angra. E vocês veem o seguinte, pela costa do Brasil, aqui tem tem isso aqui, né? Não sei se funciona, né?
laser, não, né? Vocês veem a costa do Brasil o potencial de replicabilidade da dessalinização para a produção do hidrogênio limpo, como é feito ali no mar, na região de Angra. Então, olha só, vocês veem a costa de cerca de 10 mil quilômetros de extensão e envolvendo nessa área 50 milhões de habitantes. Quer dizer, o benefício que a gente traria para o Brasil nisso. Esse é o último slide, deputado. Quer dizer, esse potencial projeto que tem uma replicabilidade estadual, quer dizer, nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro essas plantas, provavelmente eu não sei se as próximas plantas nucleares serão aqui no estado, poderão ser em outros estados da federação, mas é interessante a construção de algo sustentável. Quer dizer, o potencial cidade de hidrogênio net zero, 4 vilas, um número de residências, 4 mil habitantes, 4 escolas, hospital, estações de saneamento e tratamento de água. Então, a importante missão que eu queria colocar é o seguinte, eu estou só reforçando o que já foi dito anteriormente, que a CNEM, com a sua área, com essa desvinculação funcional, e eu espero que seja logo entre em operação a autoridade nacional, ela vai poder continuar até com essa vinculação funcional no Ministério que tem essa responsabilidade do desenvolvimento da ciência e tecnologia, a gente continua contribuindo para emissões de baixo carbono através dessa atividade. Então, esse é o ponto de vista que eu queria trazer, deputado, essa outro recorte sob o ponto de vista energético, para dizer que é o seguinte, existe muito trabalho ainda a ser feito pela CNEM e todos os agentes envolvidos, e eu acho importante que a gente tenha uma agência operacional independente para fiscalizar. Eu acho que o Brasil, na questão da operação das usinas nucleares, foi citada a questão de, vamos supor que tenha um acidente, eu acho que nós podemos ter mitigado a questão do acidente, a questão da radiação, os dejetos, como foi colocado, é uma coisa preocupante que pode acontecer, e nesse limbo que nós temos, esse vácuo de implementação, isso pode efetivamente ocorrer, tá certo? A gente não está livre, então eu diria que existe muito trabalho ainda a ser feito na área de produção, e essa questão da desvinculação funcional eu acho que é urgente. Tá? Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Perrone. Então, agora eu vou passar a palavra à nossa última expositora convidada, a doutora Arlene Costa Nascimento, auditora-chefe do TCU. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos também. Obrigada. Na pessoa do deputado Bandeira de Mello, cumprimento a todos os presentes. Deputado, para nós do TCU é uma honra estar aqui hoje, falando um pouquinho do nosso trabalho. Afinal de contas, o TCU é um braço de apoio à atuação do Congresso Nacional. Bom, para começar, queria lembrar que o presidente Bruno Dantas pediu para a gente vir aqui falar um pouquinho do histórico, inclusive de outras fiscalizações que a gente tem realizado no TCU. A unidade em que eu atuo, ela é responsável pela fiscalizações do setor elétrico e também nuclear. No setor nuclear, como foi comentado anteriormente, é um setor que está extremamente florescente. Então, a gente, com vários temas, atual, a própria retomada da construção de Angra 3, agora a questão da estruturação da NSN. Então, a gente tem feito várias fiscalizações. Aí, algumas dessas fiscalizações que eu citaria aqui é o próprio acompanhamento da retomada de Angra 3. Essa é uma fiscalização da relatoria do ministro Jorge de Oliveira. Esse processo ele deve ser apreciado em breve no plenário. A gente também tem realizado fiscalizações de obras do processo, também da retomada de Angra 3, da relatoria do ministro Jonathan de Jesus. Também participou aqui muito tempo dessa comissão. Uma auditoria agora recente está sendo apreciada, deve ser apreciada hoje, essa semana, sobre a viabilidade econômico-financeira da INB. Uma outra fiscalização que está em andamento nesse momento,
que é para a implantação do projeto Centena, que é que congrega o projeto que congrega todos os depósitos de rejeito do setor nuclear, que é da relatoria do ministro Augusto Nardes. E, por fim, queria comentar um pouquinho sobre o acompanhamento da estruturação da NSN, que é o motivo da discussão hoje aqui nessa comissão. Esse trabalho ele é da relatoria do ministro Haroldo Cedrais. Ao avançar um pouquinho, e aí eu queria retomar um pouquinho do que foi comentado aqui anteriormente, né? O tribunal vem acompanhando o setor nuclear de longa data, e, em especial, no que se refere à questão da segurança nuclear. Há um acórdão lá resultante de uma fiscalização que foi realizada pelo tribunal em 2013, em que retoma a questão do acordo internacional em que o Brasil é signatário e que fala da necessidade de criação, então, de um instituto, de uma instituição, de um organismo que tem independência e atue na questão da fiscalização nessa temática. Desde, então, de 2014, esse acordo do TCU, ele já fala sobre a necessidade da criação, ele já recomendava à Casa Civil a necessidade de criação dessa instituição, e justamente por estar em desacordo com o que estava previsto ali no âmbito internacional. Talvez lembrar um pouquinho aqui quando a gente começa essa fiscalização no TCU agora, em 2023, qual era o contexto que a gente se encontrava, né? Para além da necessidade de criação da NSN, prevista ali do ponto de vista legal já pelo menos há 2 anos, há quase 2 anos tem essa previsão e ainda não foi implementada, a gente, no mapeamento de risco do processo fiscalizatório, foi identificado que há uma série de eventos, no início até por falta de primazia nossa no TCU ainda, a gente estava chamando de incidentes, e aí a gente foi, de alguma forma, ponderado ali pelo pessoal que trabalha com o tema, que a nomenclatura adequada seria eventos, mas, enfim, algumas pessoas que me antecederam aqui falaram sobre a possibilidade de algumas ocorrências, e, de fato, a gente identificou que foram registradas agora nos últimos 2 anos alguns eventos no setor nuclear que chamam a atenção. Esses eventos, em que pese não terem trago danos maiores para a população e para o Brasil como um todo, são eventos que chamam atenção pela sua complexidade e o tratamento que foi dado. Atualmente, também foi comentado aqui que a CNEM exerce as funções que caberia à NSN no quesito de fiscalização, mas as atribuições que são os mecanismos disponíveis de fiscalização atualmente hoje na CNEM, eles são bastante restritos. E, por fim, não há possibilidade, por exemplo, não há mecanismos que possam incentivar a correção e evitar, de alguma forma, coibir alguns problemas como os ocorridos. Por exemplo, a gente teve aqui registros de vazamento radioativo no complexo de Angra, problemas em barragem de rejeitos radioativos em Caldas, problemas, furto de cápsulas de Césio-137, desaparecimento de ampolas de urânio enriquecido. Então, assim, são eventos que, se por um lado eles não trouxeram impactos nesse momento para a população e para o Brasil como um todo, há riscos associados, e esses riscos eles precisam ser mitigados e de forma coerente com alguém que tem um poder, um enforcement para poder, um poder de polícia para poder colaborar com evitar que isso aconteça, né? Também já foi comentado aqui anteriormente, né, da criação, da previsão legal ali da Lei 14.222 de 2021, que cria a NSN, mas ela cria condicionando a entrada em vigor do decreto regulamentador. O decreto, já em 2022, ele traz toda a estruturação da NSN, porém também condiciona a entrada em vigor do decreto à numeração do diretor-presidente da NSN. Então, a gente está num processo que um regramento traz a referência a outro regramento
e, do ponto de vista concreto, a gente não tem, de fato, a instituição implementada. Dado esse contexto como um todo, e dada essa avaliação de risco como um todo, então, o ministro Haroldo Cedrais decidiu por bem que autorizar a realização dessa fiscalização com o objetivo de acompanhar o processo de implementação e estruturação da INSN. Como órgãos auditados, a gente houve iterações e avaliações junto ao próprio MME, MCTI, a própria CNEM, a INSN e envolvendo aí outros organismos, como a Casa Civil. Basicamente, foram 2 pontos de atenção nessa fiscalização. Um relacionado em que medida a não estruturação da INSN está impactando as atividades de fiscalização e segurança nuclear. E uma segunda questão, como estão planejadas as ações orçamentárias de governança necessária para a estruturação da INSN. Ao iniciar esse processo de acompanhamento, a equipe de fiscalização entendeu por bem que, nesse momento, só era possível, nessa primeira fase, somente a primeira questão, entender como estava sendo feito esse processo de estruturação. Já as ações orçamentárias de governança, de fato, para a implementação da INSN, será objeto de acompanhamento no segundo momento, dado o contexto em que se encontra. Basicamente, o fluxo do processo esperado para a implementação da INSN, previsto ali no contexto já do decreto, né, que dá a necessidade de indicação do diretor-presidente da INSN. Temos ali a previsão de que, então, o MME encaminhe à Casa Civil a indicação do nome do diretor da INSN. Houve algumas idas e vindas nesse processo de indicação, a gente teve a transição recente aí de governo, mas a notícia que a gente tem é que, de fato, foi feita uma indicação recente pelo MME à Casa Civil. A Casa Civil encaminharia, então, a mensagem, o nome desse indicado ao Senado para aprovação, para sabatina e aprovação. A notícia também que o tribunal tem é de que esse nome ainda não foi enviado da Casa Civil ao Senado. O Senado aprovaria o nome desse indicado, o Ministério iniciaria a estruturação da INSN, o MME iniciaria a estruturação, o MME e o MCTI realizaria a transição de patrimônio, de pessoas, móveis e infraestrutura em geral. E, em seguida, a gente teria o início da operação da INSN. Portanto, na fiscalização do TCU, então, nesse primeiro momento, ela se detém a essa parte de indicação e, no segundo momento, se dedicará a essa parte de estruturação e transição de uma instituição à outra. A fiscalização, então, só para finalizar, deputado, a fiscalização a unidade técnica encerrou o relatório preliminar, ele foi enviado para comentário dos gestores, para contribuições, e, em seguida, será encaminhado ao ministro relator, o ministro Haroldo Cedrais, para que ele leve a plenário e traga aí as propostas de ciência e de recomendações que estão previstas lá foram identificadas como pertinentes lá ao longo da fiscalização. Bom, era um pouco disso que eu tinha para apresentar e me coloco à disposição aqui para maiores esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. Obrigado, doutora Arlene. Bom, isso posto, estão encerradas as exposições e, então, eu vou passar agora, como nós não temos, até onde eu saiba, nenhum deputado inscrito para o debate, né, eu concedo a palavra à plateia aqui, aos presentes, para aqueles que quiserem fazer uso da palavra, fazer algum tipo de observação ou indagação aos nossos expositores. Ninguém? Sinal que a audiência foi ótima, ninguém ficou com dúvida nenhuma, eu, pelo menos, adorei. Doutor Zé Mauro, por favor. Eu queria responder a pergunta do Neilson. Ele perguntou
se o Centro Regional de Ciências Nucleares de Goiás, para que lado que ele iria? Se ele iria para a Comissão Nacional de Energia Nuclear ou iria para a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear? Bom, então, a resposta é a seguinte: o Centro Regional de Ciências Nucleares de Goiás, onde há o depósito de rejeitos do acidente radiológico do Césio, que aliás, esse depósito foi eu que construí, aliás, esse centro foi eu que construí, ele vai ficar na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele não vai para a autoridade, porque senão nós teríamos configurado novamente o conflito de interesse, porque ela teria que fiscalizar uma unidade técnico-científica dela mesma. Então, ele não apareceu ali no desenho, mas ele, assim como o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, ambos ficam na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Torneus tem direito à tréplica. Não necessário. Não é nada polêmico. Não necessário. Só agradecer a gentileza, né, de ter percebido durante a apresentação a pergunta e ter respondido. Porque, na verdade, como foi também parte da apresentação da doutora Arlene, o projeto Centena está relativo a essa parte de rejeito. Então, é algo que precisa, talvez, de alguns esclarecimentos no futuro. Mas, muito obrigado, doutor Zé Mauro, pela gentileza de responder. Algum dos demais expositores gostaria de fazer alguma observação final, comentário? Sendo assim, então, né, confirmando aí a minha observação anterior de que a audiência foi extremamente objetiva, clara, todo mundo entendeu tudo, ninguém ficou com dúvida nenhuma, né? Eu até gostaria de pedir acesso aos arquivos de PowerPoint que foram apresentados aqui, que certamente eu vou fazer bom uso deles, podem ter certeza. Tá, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar encerrada a presente reunião, e sendo que a gente pode voltar ao assunto assim que necessário. Tá bom? Um abraço. Vamos lá, todos os expositores aqui comigo para fazer uma foto aí para...